pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Eu tô pegando a prática de novo, hein? Tá Boa. pegando, já Eu tô retomou. voltando, eu vou voltar com tudo e ninguém vai me substituir aqui. E começou com energia hoje, é isso aí, dia de celebração. A gente começa com a energia lá no alto, porque hoje talvez ela vá lá pra baixo, mas positivamente. Talvez a gente chore aqui hoje. A meta hoje é chorar. Liga um som aí, um sertanejo. Ai, ai. Por que a meta é chorar? A gente vai falar sobre o movimento que transforma, título sugerido pelo nosso amigo Gilson Paes Torres, ou GPT. Enfim, movimento que transforma, título aí sugerido pelo GPT, para celebrar aí o dia do fisioterapeuta e o dia do professor. Dia do fisioterapeuta que foi dia 13, que foi 13 de domingo. outubro, domingo. Domingo, dia nacional do fisioterapeuta, e o dia do professor, Dia 15. dia 15, no Ontem. caso, ontem. Um brinde. Um brinde aí. Temos motivos para celebrar. Parabéns, Físio. Cris, um brinde. Ó, vai sair nos stories esse Ó. brinde. Eu vou falar para aquela câmera ali, porque a Cris tem uma missão, tá? Ela tem uma missão muito importante. A gente tentou achar Filho aqui da mãe. antes, mas não conseguiu a tempo. A Cris tem uma missão de achar o vídeo do Cássio falando parabéns, Físio. Parabéns, filho. Num dia do fisioterapeuta X, lá na Físio CHC, tentei achar no YouTube deles. Eu vou achar. Eu achei um outro, que é polêmico, também. polêmico A gente também. riu aqui, mas não era esse. O do Cássio é muito bom. Cabeçona de... Qual era o nome daquele... Jimmy Neutron, assim. Tá meio de Mega Neutron, Man. mas tem um Mega personagem da escolinha do professor Raimundo, que o Cássio tava aparecendo ele, cara. Acho que eu sei qual é. Qual que é? Não sei o nome, mas... Não é o Galeão com Bica lá, sei lá como que era? Pode ser. Muito Cara, bom. esse vídeo é um vídeo institucional do HC, que a minha Explicar, participação né? foi... Agora quem tá ouvindo não tá entendendo nada. Não, foi muito pontual. Aí cada um dos fisioterapeutas lá aparecia e falava parabéns, Físio. E aí, provavelmente foi o Bruninho, aquele desgraçado australiano, que o celular dele devia ser ruim e ele meteu distorceu aquilo, porque veio com a cabeça de maior que a do Rafa. E o formato meio de lâmpada. Parece um balão, né? Mas Aí se eu achar o vídeo, ele vai agora aparecer aqui, passar aqui. Parabéns, Físio. Parabéns, Físio. É foda. Não, mas esse vídeo com a distorção de imagem, é só o Bruninho que tem. Ó, só tem que procurar no WhatsApp da Care Club. Eu devo ter figurinha disso. Desgraçados. Enfim, é isso. Não, mas na verdade não é uma distorção. A figurinha veio. A história é, quando saiu esse vídeo, eu morava lá ainda com o Salomão. Aí a gente assistiu. Eu falei, caralho, olha o tamanho da cabeça do Cássio. Aí eu peguei e fui tirar uma foto. Só que Foi aí você, então? fui eu que mandei a, A foto já saiu distorcida. já tava ruim. A foto distorceu. E aí fizeram a figurinha em cima da foto. Ainda bem que não era a minha, né? Senão ficaria maior. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Dia importante aí, né? Dia Nacional do Fisioterapeuta. Você sabe a história do Dia Nacional do Fisioterapeuta? Cara, não sei. A gente pode pesquisar aqui durante o episódio. Cris. O chat vai buscar pra gente. E... Cara, provável que seja um dia que regulamentou a profissão. Eu imagino algo alguma assim. coisa assim. Porque eu sei que tem 2 dias do fisioterapeuta. Tem um que é nacional internacional. e tem um que é o mundial, da fisioterapia, alguma coisa assim. Uhum. Né? Que eu não lembro quando é. Mas aqui no Brasil, realmente, a gente dá mais ênfase a isso, né? Uhum. E... Enfim, a gente tá aqui pra falar sobre o que é ser fisioterapeuta e o que é ser professor. Acho que mais o Cássio pra falar essa parte, talvez. Não, mas pô, vocês têm vivência em Temos educação, alguma dar vivência, aula, em supervisionar estágio. Vocês também têm esse papel de professor e algo que o Franco perguntou aí enquanto a gente montava o cenário é: todo fisioterapeuta é professor? E aí? Qual que é a zona de intersecção, né? Porque aí nosso papel de educador ao paciente é bem importante também. Então acho que todos somos professores. Eu tenho um ponto que
Eu não sei o quanto... Eu não me considero professor, cara. E aí eu vou falar o porquê. A visão, não tô falando de nenhuma definição oficial, tô falando da minha definição. Cara, eu vejo o professor tendo aquele acompanhamento longitudinal de construção, não só de um raciocínio, de um ensinamento, mas de uma pessoa junto com isso, entendeu? É isso que eu penso quando a gente está falando de um professor. Mais do que ensinar teoria, prática e condutas específicas, né, no caso da nossa área, é alguém que ajuda a construir uma filosofia mais robusta, né, até ajuda a conduzir ali no discernimento do certo e errado em algumas situações. Então, eu vejo com esse papel. E aí, na hora que eu vejo assim, de longe, eu não me considero professor. Aí, talvez seja um papel mais pontual de palestrante, assim, né? Eu não vejo essa construção tão longitudinal. Esse aí. Não tá bonito, mas... Tá melhor ali também. Tá melhor. A distorção que... ficou realmente uma síndrome genética ferrada. Eu tava com hidrocefalia, né? Eu me vejo um pouco mais nessa posição também, mas acho que... Vou discordar de vocês. Não, tudo bem. Pode Segue. discordar. Mas eu vou discordar do Franco, porque eu acho que o Franco é mais professor do que eu fui por algum período como supervisor. Beleza, você teve um período maior como supervisor, acompanhando turma, e por mais que você não sinta esse papel de que não formei uma pessoa e tal, mas você acompanhou longitudinalmente, tecnicamente pelo menos, e no fim das contas isso forma pessoas melhores também, mesmo que indiretamente. Mas eu concordo que ainda diferente do que o Cássio vive, com mais tempo ainda com os alunos, que permite o Cássio, além de formar tecnicamente, ter espaços. Eu lembro, nas aulas, eventualmente, você falava bastante disso. Independente de vocês serem bons fisioterapeutas, vocês têm que ser boas pessoas aqui, vocês têm que ser, enfim, trazer valores de honestidade, enfim, que... Para mim, os professores que mais marcaram na minha vida foram esses, assim, né? Professores que, de alguma maneira, me ensinaram coisas para além daquela disciplina que eles estavam, são contratados para ensinar. E aí, só para complementar, você põe seu ponto, e aí eu vejo isso, né? Eu vejo que você, a gente tem um papel no ensino, ponto. Mas não necessariamente tem a função de professor, entendeu? Mas aí discordo, e acho que vocês são professores de mão cheia. Então, mais o Franco que eu acompanhei no Ibira. Quando você montou seu time e você pegou o João, pegou a Núria e vi a transformação que aconteceu com eles, né? 2 profissionais já formados, trabalhando numa clínica, mas você era o líder da equipe deles. E organizando reuniões, chamando outros profissionais para participar das discussões, organizando e discutindo as agendas, os casos. Formou pessoas. Então, num ambiente, vamos dizer, corporativo, em que a função primária era de gestão de equipe, mas teve uma função de ensino que foi de um professor. E talvez, na hora que se pegar João e Núria e quem mais... Hoje em dia, Neto, Thalita, o Du... Esse pessoal olhando para você, é fácil identificar como professor. Rafa, lá no Parque do Povo, tenho certeza que também. Nas aulas todas que eu sempre pedi para vocês darem, são aulas de muita qualidade, eu tenho certeza que os alunos aprendem muito. ProS, que vocês fundaram e ensina muita gente. Até hoje tem muito moleque que chega no 5º ano já tendo vivência em fisioterapia do esporte, porque vocês tiveram essa iniciativa lá atrás. Então, o papel de vocês na educação é bem importante. Então, não tem essa vivência diária de ter uma disciplina, de alguma coisa assim, mas eu tenho certeza que vocês influenciaram a vida de alguns alunos mais do que alguns docentes, professores, doutores
contratados em regime de dedicação integral, sem, né, sem pensar em ninguém, não estou falando mal de ninguém especificamente, mas tenho certeza que vocês contribuíram, às vezes, mais do que alguém que tem o cargo de professor. Com essa definição a gente chega numa situação em que o professor talvez por definição a gente não seja, né? Mas formalmente, contratualmente, vocês não são. Mas que eu também não sou, né? Diga-se de passagem. Não, que é talvez exercer função ou partes da função, partes da função, mas sem ter o status de, né? E partes da função, de novo, sem precisar estar vinculado a uma instituição de ensino, né? Então, você falou, beleza, no meio corporativo, vocês estão fazendo uma gestão de equipe, então, no fim das contas, o professor ou as habilidades de um professor, ela tá aí disseminada na sociedade, independente da área, muitas vezes. Que eu acho que talvez acabe esbarrando, e aí a gente não vai conseguir separar isso, talvez, mas é o papel de líder, né? Ele tem uma confluência com o papel de professor. Sim. Né? Ainda mais desse jeito que eu falei do influenciar positivamente aí na formação não só técnica, mas também na formação de pessoas. E aí, na hora que você falou isso, beleza, eu concordo, mas aí eu vejo talvez mais, será que isso não é um papel mais de líder? Né? Liderança, referência. Sim. Mas tem um ensino embutido aí. Não, tem, com certeza tem. E é um ensino, eu estava pensando sobre isso hoje, né? Sem a gente falar no assunto. É um ensino, cara, que você não tem em nenhuma instituição formal. Ninguém pega você e fala assim, mas como que você faz a gestão da sua agenda? Tá vendo que, eu sou CDF, todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém, mas sempre fiz mapa de calor dos meus atendimentos na semana para saber em que momento está mais cheio, está mais vazio e como que eu posso fazer ali para ter um melhor aproveitamento possível da agenda. E, cara, é algo que eu uso para mim, por que não ensinar para os outros? Se vai usar ou não é outra história. Então, cara, nunca vi ninguém usar isso, fazer isso, mas é uma forma de ensinar. Talvez nesse ponto tenha aí um papel de professor nesse microciclo, sim. E é um ensino que vai além das competências trabalhadas na faculdade. A faculdade é muito hard skill, muita técnica, e aí cai um moleque no mercado de trabalho que precisa aprender comunicação, precisa aprender manejo de paciente, precisa aprender gestão de agenda, acolhimento. Então tem como lidar com situações difíceis. Então, é um ensino e é um ser professor que, cara, de competências importantes para a vida e para a carreira da pessoa. Então, eu acho que somos todos professores. E se olhar o nosso estilo de atendimento, especialmente na reeducação funcional, Você é o professor 1 para 1 ali, né? Você é o professor com o paciente, né? Então, todo o nosso raciocínio clínico é compartilhado com o paciente. Você ensina para o paciente qual o motivo da queixa dele, qual é o caminho para se recuperar, quais são os requisitos necessários para isso. O paciente não só passa passivamente pelo processo, ele é educado, né, nesse processo. E desse processo de educação, você cria pacientes que são... que levam com ele também... né, quantas vezes a gente ouve... eu estou treinando, eu tô ouvindo você falar na minha cabeça. Eu estou treinando, eu lembro de você. Anos depois, o cara te olha e fala, cara, sempre lembro de você quando faço tal coisa. Então, temos, como fisioterapeutas, também um papel de educação do paciente que tem um quesinho de professor aí. E quando você afeta positivamente assim, você tem o outro efeito, né? Que é aquele que foi o aluno, o paciente, sendo o próximo disseminador. E isso Sim. É bem legal, cara. Que é tipo... O cara às vezes não sabe muito bem o que é, ou como fazer, mas fala, cara, tenta fazer isso e depois procura tal pessoa que ele vai te ensinar o jeito certo, isso vai valer a pena. E às vezes só do cara explicar ali com as palavras dele, com o jeito dele,
o que pode ser, qual o cuidado que você pode tomar e como que você endereça ali para resolver um problema que tem. Putz, isso é muito legal. E pensando que é um par, né? Um corredor falando com um corredor, um aluno falando com um aluno, algo que aprendeu com você, né? Tô puxando agora de novo o título, né? Que é Movimento que Transforma. Uma reflexão que me veio agora aqui. Enfim, o ato de ensinar, né? De ser referência, ser um líder, ensinar uma equipe, ensinar uma sala de aula, tecnicamente, hard skills ou soft skills. Então a gente está falando de um movimento desse, que é professor, que é a referência, que vai transformar a vida daquelas pessoas ali, né? Então, realmente é uma profissão uma ocupação, uma função, talvez acho que das mais importantes que a gente tem mesmo. Acho que realmente precisaria valorizar mais esse profissional. E é um movimento que transforma essas pessoas. E eu estou pensando no movimento contrário também. O quanto que a gente aprende também ao ensinar, né? É uma via de mão dupla, assim, que, cara, é das coisas mais satisfatórias. Quando a gente percebe o quanto a gente mudou depois de ensinar alguém, assim, é um negócio que é muito satisfatório, cara. Muito satisfatório. Cara, esse é o momento que eu lembro do episódio lá que a gente falou sobre o egoísmo. Que faz bem. Egoísmo que faz bem. Ou então a versão é o falso altruísmo, né? Porque você tá ali num papel de, estou ensinando, mas, cara, na moral, você tá aprendendo muito mais do que ensinando. Porque eu lembro muito isso da experiência do estágio. Sei lá, você tá discutindo um tema lá X. Aí você tá explicando da forma que você tá habituado a explicar aquele assunto. Aí a pessoa fala, puta, Não entendi. mas eu não entendi. Aí no momento que você tem que pegar dali, debulhar, quebrar em partes menores e reconstruir, Achar outro caminho. achar outro caminho e achar um caminho que faça sentido para aquela pessoa e talvez você esbarre de novo naquilo e fala, ainda não entendi. Aí você vai quebra. Cada vez que você passa por isso, E cara, acha exemplos. você ganha um repertório. É. Mas você ganha um repertório que é assim. Aí a pessoa entendeu por aquela via que funcionou para ela, mas você já sabe agora 5, 6, 7 vias de acessar o mesmo conteúdo ali. Então, quem está ensinando é um altruísta aí, mas velado, né? E mostra também a característica que o bom professor tem que ter, que é de interpretar se aquelas pessoas estão aprendendo, colher esse feedback, se estão aprendendo e ter uma adaptabilidade para mudar o discurso, para mudar a forma e não ser aquele cara carrancudo, aquela imagem de professor antigo, né? Que tem uma régua, bater na mesa, e, fez errado, repete. Que dá o conteúdo de uma forma e depois cobra. E aí? Exato. Então, isso mostra a capacidade que o bom professor tem que ter, né? De se adaptar e mudar. E por isso que ele aprende, né? O cara que é muito fechado e ele não vai ter essa via oposta muitas vezes. Ele não vai ser transformado, impactado por tentar ensinar muitas vezes. Verdade. Né, o cara só passa conteúdo, tem os 50 slides dele que ele sai passando, falando e não sempre daquela forma. Então ele já aprendeu daquele jeito, aquela organização e vai ser sempre aquilo. Né? A estrutura é essa. Tipo, puta, você não entendeu? Esquece. Não é pra você. Eu falo isso e lembro da minha infância. Eu já contei essa história aqui, mas que eu tinha dificuldade ali de escrever, era sempre lento pra caramba. O professor ia passar a matéria na lousa. Aí, tipo, X tempo pra você copiar a matéria. 10, 15 minutos. E eu lá, lentão. E chegava um momento que o professor falava, não deu aí, então vou apagar. Não apaga não, mais 5 minutos. Também estava tocando terror em paralelo? Também. Mas aí apagou, cara, esquece, desisto, nunca mais. Foda-se. Então é assim, ou segue dessa forma, ou tá fora, né? E não é esse tipo de ensino e de relação de ensino que eu acredito. E, cara, eu acho das funções que eu tenho na vida, professor é uma das que eu mais gosto. Eu gosto de atender, gosto de ser fisioterapeuta, mas eu gosto mais de ser professor, eu gosto mais de ensinar. E é um pouco isso. Vamos dizer que tem um pouco de
Caramba, me fugiu a palavra. Talvez, não é egocentrismo, mas é uma vaidade de mostrar que eu sei. Tem a aula que você vai bem, que você termina e fala, caralho, hoje eu fui bem. Né? Hoje foi legal o conteúdo. Mas essa parte de ter que raciocinar, de ter que ensinar de um jeito, ter que ensinar de outro, e aprender e ver que um raciocínio está sendo construído na cabeça do aluno, isso, putz, é legal pra caramba. Uma das coisas mais legais nessa experiência é quando você vê que a pessoa teve um momento de eureka ali, né? De tipo, nunca tinha pensado nisso. Nossa, agora eu entendi. Ou algo nessa linha que deu um clique na cabeça, sabe? Essa sensação é legal de você... Essa é legal, mas sabe que eu tô rindo? Porque tem aluno que faz a falsa eureka. Eu já sei até de quem você tá falando. Eu sei de quem você tá falando, mas não era dessa pessoa que eu tava pensando. Tá. A pessoa, nossa! Pô, explodiu a cabeça agora. Aí você fala, cara, não, você não entendeu desse jeito. Você ainda nem entendeu. Você tá só querendo agradar, tá querendo... Mas isso acontece, cara. Esses causos de professor é engraçado, assim, cara, de tipo de aluno. Prova, cara. Como eu me diverti em prova. Na época que eu dava aula numa faculdade chamada Unicapital. Ali era bem esquema, sala de aula, passar prova, lista de presença. Aí na hora da prova, cara, isso é foda, porque eu começava a ouvir reza. E eu falava, caralho, tem alguém conversando. E eu olhava, só tinha ventríloco naquela porra, porque ninguém mexia a boca e eu ouvia. Aí você começa a ver os alunos querendo passar cola. Aí tinha um papel higiênico lá, a galera dava aquela suadinha no nariz e... Nossa. Aí, passa o papel pra mim. Dentro do papel, com certeza que tinha cola. Aí tinha um cara que olhava a prova do outro, aí o cara da frente dava aquela espreguiçada pra dar visão pro de trás. E aí, em alguns casos, eu pensava, foda-se, é o ruim colando do pior. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Os dois vão ter nota zoada. Aí eu ia pro fundo da sala, cara, era a parte que eu mais gostava, ficar no fundo da sala, e aí começava o aluno procurar onde eu tava. Aí ele tirava a cabeça da prova, eu olhava para um lado, olhava para o outro, aí daqui a pouco ele dava aquela olhadinha para trás, eu tava olhando para ele, ele disfarçava, coça a cabeça. Prova de cinésio, né? O cara já faz um movimento assim, fingindo que tá pensando no movimento. Isso aí era engraçado. Vocês tinham comentado do momento eureka, né? Do momento eureka. E o Cássio tinha comentado da vaidade também antes. Ambas situações que a gente atendendo o paciente também acontece, né? Quando o paciente vai muito bem, ele responde exatamente da forma que você estava imaginando responder, você fala, caraca, sou foda. Aí vem aquela vaidade e você sai com o peitão estufado como se tivesse dado uma aula foda também. Um tipo, paralelo bem parecido. O jogador que meteu 3 gols e tá só esperando alguém pedir autógrafo. E aí também, uma situação dessa oposta em que ele não responde do jeito que você está querendo. Você tem que ficar tentando achar alternativa. Isso é legal pra caramba também, né? O desafio, né? O desafio é o que, no fim das contas, faz a gente sair do conformismo e mudar um pouco a nossa abordagem e conversar com outros colegas fisioterapeutas, casos semelhantes e tentar achar outras vias, né? Isso é bem legal. A gente falou lá da importância do feedback, né? De você interagir, reconhecer ali a dificuldade. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, vou falar e perder um momento. Eu vou falar, não vou deixar isso passar. Que um dos maiores desafios do ensino online que a pandemia forçou a gente é não ter esse feedback, todo mundo já sabe. Mas, cara, o quanto que ter ali alguma noção se a pessoa está acompanhando ou não o que você está dizendo é fundamental. Porque, assim, não é uma via unidirecional. Não é aquele ensino que a gente falou, justamente de alguém cuspindo conteúdo, passando um monte de slides, escrevendo na lousa e taca o pau, é isso aí. Cara, não. Se você está envolvido e quer que a pessoa aprenda, você precisa saber se ela está no passo que você está.
E não tem outra forma a não ser você interagir com essa pessoa. Nem que seja assim, enquanto você está falando, você está sacando o olhar da pessoa, está entendendo se ela está acompanhando ou não. Até mesmo perguntar, vocês estão comigo? Eu faço isso o tempo todo. Se não tiver, esse é um momento importante. Me fala que a gente volta e aí daqui a gente parte junto, porque depois vai ficar mais difícil. Tá? Já mata ali o que tiver de dúvida. E com o paciente é a mesma coisa, né? O quanto que é necessário você pegar, mesmo que seja na sutileza, porque muitas vezes o cara não vai falar, mas você conseguir ler um pouquinho ali do que ele está dizendo de forma indireta, com as expressões, com o jeito dele, com o comportamento dele, e como você dá a devolutiva no tom certo, né? E não ser, talvez, alguém que enfrente ali o que ele está tentando, sabe, não esconder, mas não está querendo demonstrar de forma objetiva. Fudido. Isso, nossa, a pandemia foi muito ruim da aula online. Se a galera não abre câmera, esquece. E mudar um pouquinho o rumo. Porque eu gosto desses momentos de celebração, assim, de parar para refletir um pouco. Porque a gente não tem... Eu, pelo menos, não tenho muita noção do processo, né? Quando eu olho, 10 anos atrás, eu penso como eu era, eu falo, caralho, mudei. Mas no dia a dia você não percebe isso. E às vezes eu também não tenho a sensação de quem me influenciou a ser como eu sou. E aí nessas horas eu penso, cara, a Clarice Tanaka, professora titular lá, minha chefe, quanto, né, foi minha orientadora no mestrado, doutorado, quanto que no meu modo de ser, de pensar, de raciocinar clinicamente tem da Clarice. A Odete era uma pessoa, Odete Durigon, era uma professora que me influenciou muito. A história de fazer neuro e musculoesquelética veio dela. Entender que precisa aprender controle motor para trabalhar com esporte. Então, muita influência dela. Apesar de, se fosse olhar ela atender e eu atender, tem quase nada parecido, mas tem muita influência dela. A própria Isabel Sacco, que eu não tive aula com ela na graduação, tem alunos que vão achar que tem conflito e, cara, eu, na verdade, eu fiz uma disciplina de pós-graduação com ela, que eu aprendi muito de biomecânica, de instrumentação biomecânica, e até professores que não tem nada a ver com o jeito que eu trabalho, eu acho que eu puxo um pouco de cada um deles também. Então, acho que é um momento interessante de a gente olhar para trás e falar, caramba, o papel desses caras para eu chegar, e para hoje eu ser o que eu sou, o papel que eles tiveram na minha formação. E dizer que até alguns casos, como até a experiência negativa, é falar... Cara, eu ia falar isso agora. não é desse jeito que eu quero ser. Né? Tipo, tem duas coisas que eu sempre fiz ao acompanhar qualquer aula. Que é de tipo, puta, o que eu consigo tirar daqui e o que eu faria melhor do que essa pessoa está fazendo. Sempre. Até hoje eu faço isso. E assim, é zero na tentativa de falar, eu sou melhor que essa pessoa. É assim, tipo, cara, tem coisas que eu faria melhor, faria diferente. E que talvez, aproveitando essa mesma aula com uma ou outra coisa diferente, podia ser ainda melhor do que está sendo. E... eu acho que dá pra gente aprender muito com aquilo que a gente não gosta. Porque a maior parte das pessoas pega e fala, nossa, não gosto, foda-se, não vou fazer isso. Mas dá pra aprender muito no momento que você... Puta, na graduação acontece isso, né? Às vezes você já tem que estar ali. Não tem... você não faltou, você tá presente, tipo, puta, tô aqui. Hoje em dia você pode entrar no celular, fazer um monte de coisa, se distrair. Mas em vários momentos eu vou falar, cara, já que eu tô aqui... o que dá para tirar daqui e o que eu posso fazer, aprender para poder fazer melhor e jamais ser essa pessoa. Juro. Tenho certeza que sim, eu também. Só não falou. Não, algumas pessoas realmente era exemplo de como não ser. Falar, cara, eu não quero ser... Mas ainda assim, tem um exemplo, que não era um professor, era um colega de trabalho que participava de algumas discussões de caso com a gente, que era um cara daqueles que eu tinha uma certa aversão, que eu olhava para ele e falava, cara, não.
Não. E a hora que ele abria a boca pra falar, Já tinha um preconceito. eu vinha muito cheio de preconceito. Eu tava totalmente na defensiva. E aí, daqui a pouco, o cara falava um negócio e falava, não, isso é legal. Aí falava outro e falava, cara, não, isso é legal. Peraí, deixa eu parar pra prestar atenção, que mesmo esse cara que eu tenho uma certa aversão, ele tem coisas a me ensinar. Então, vou aprender coisa com ele também. Sim. Então, acho que é isso. A gente aprende em todas as situações. Paciente que tem sucesso, a gente aprende. Paciente que fracassa, a gente aprende. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, então. Então, aprendizado tem mais a ver com estar disposto a extrair coisa daquilo, da experiência, mais do que a experiência em si? Olha, boa pergunta, mas Acho que é uma combinação, né? sem experiência não vai ter aprendizado, mas se você passa pela experiência em coma, sei lá, querendo... Disposto a extrair coisa dali. Se você passa não disposto, Fudeu, não fudeu. vai ter. Vai aprender muito pouco. Que é uma experiência muito positiva, ela vai naturalmente te deixando disposto e aberto. Mas você só vai aprender se ela for extremamente positiva. Você não vai aprender se ela for negativa, como nos casos que você estava citando. Ou não muito boa. Se for meramente dependente da experiência, né? Nesse caso. Exatamente. E E tem pessoas que acho que tem mais essa característica, né? De que só aguenta ver uma aula se for, nossa, muito boa. Se é horrível, essa característica que você deu. Nossa, deixa eu desviar minha atenção aqui, esquece. Não vou prestar atenção nisso. Né? Acho que tem muito disso. Só acompanha seu professor de cursinho, né? Aquele cara que faz show, faz musiquinha. Então, no fim das contas, o aprendizado depende de esforço ali, cognitivo ali, atenção, né? Tentar focar ali, né? Especialmente nas situações em que a experiência não é tão show. Pode falar. Não, agora acho que a gente explorou muito o lado de ser professor, mas e a nossa profissão de fato, aquilo que a gente se formou para ser, é fisioterapeuta. E é uma profissão do caralho, né? Vocês gostam? Discorra. Eu brinco muito assim de que quando eu saio para trabalhar eu tô de roupa esportiva, cara. Eu tô de uma calça esportiva, uma camiseta, um tênis e quando eu vou dar estágio no Atlético, eu tô lá tem sol, tem ar livre, tem alguém correndo, tem gente fazendo esporte. Eu falo, cara, é por isso que eu marquei o X na fisioterapia lá. E o dia que eu tenho que trabalhar na frente do computador, eu falo, cara, não foi para isso que eu fiz fisioterapia. Essa era uma das que me fez decidir por fisioterapia, era isso, que gostaria de uma profissão, acho que primeiro que lidasse com pessoas e que eu não passasse grande parte do tempo na frente do computador, era uma das coisas, assim. Acho que foi um dos principais pontos na decisão ali. Eu já contei várias vezes a minha decisão, não preciso repetir. Mas, cara, o tema do podcast, o título mexe muito comigo, que é o movimento e a transformação. E, cara, movimento é transformação, ponto. Né? Se você pegar a definição física do movimento, né? Tipo, é você acompanhar no T1, olhar no T2 e... Tem que ter um deslocamento. Tem que ter um deslocamento, tem que ter uma variação da posição de um objeto no espaço ao longo do tempo. Ponto. Só vai ter isso se tiver alguma ação ali que transforme. E precisa ser gerada por uma energia que vai se transformar, né? Uma energia qualquer em energia cinética. Em energia cinética. Então, o movimento é transformação. Isso do ponto de vista físico. E essa transformação física, ela pode transformar a vida da pessoa. E aí, nos mais diversos pontos, assim, cognitivo, emocional, interação interpessoal. Cara, é muito rico o que a gente faz. E quando você entende que toda a relação que a gente tem com o mundo e com as pessoas depende de movimento, você fala, que profissão melhor do que ser fisioterapeuta? Para mim, acaba aqui. Não é? Para mim, acaba aqui, entendeu? Muito bom. Estamos chegando na parte de chorar. Vamos lá. Eu tava pensando isso esses dias, assim, o quão
sei lá, privilegiado me sinto ao fazer uma coisa que, cara, amo, assim, e o quanto é difícil, né? Muitas pessoas trabalham com aquilo que não gostam, né? Uhum. E você poder viver daquilo que você realmente gosta e que, ok, é um ofício, né, é um trabalho, tem situações que é um trabalho, mas que em grande parte do tempo você está muito feliz fazendo e você está realmente conectado com aquilo, você não está pensando preciso terminar isso daqui logo, você não está pensando no pós, você está ali inteiro, né? Você está em estado de flow atendendo e isso é muito legal, cara. Isso é legal. Quando o atendimento está em estado de flow, é fudido, né? Tudo fica mais Leve, né? leve, rápido, ágil e você fica mais sensível a situações como o Fran colocou de notar a expressão do paciente, uma resposta... A tomada de decisão, achar solução. Respostas que são compatíveis com aquilo que o paciente às vezes espera ouvir, a ponto de não desagradar muito, né? Você fica realmente calibrado, acho que é a palavra, assim, né? Isso é muito legal, né, cara? Cara, eu sou zero cara esotérico das energias e coisa do tipo, mas uma coisa que eu sinto é isso. Tipo, o atendimento que tá em flow, eu saio muito melhor do atendimento do que eu entrei, assim, sabe? Tipo, sei lá, tô cansado, tô desgastado. E ser profissional é manter, pra mim, né? Sim. É manter a qualidade, a entrega, independente do seu estado. É tipo, Exatamente. fechou ali, é eu e você, e vamos pro melhor aqui. Então, você ser seletivo em relação a outros problemas, não deixar contaminar, ser consistente. Mas nessas situações em que você já tá meio cansado, coisa do tipo, tá, sei lá, com qualquer outro problema, e você entra no estado de flow e você sai daquela sessão querendo contar pra alguém o quanto que aquela sessão foi boa, puta, não tem coisa melhor. E aí eu sinto que eu ganho energia com isso. Assim como eu já disse aqui diversas vezes que eu ganho energia com as nossas gravações de podcast, também acontece na aula, acontece na físio. E cada vez que acontece isso, eu tenho aquela sensação de, cara, é isso que eu tenho que fazer mais vezes. É isso aqui que eu tenho que buscar. Isso daqui que eu tenho que seguir, sabe? E é que nem sempre a gente tem controle, né? Que esse flow não atendimento depende da gente, depende do paciente, depende da química, da relação entre os dois. E tem alguns que, cara, fluem muito bem, né? Que você sai realmente renovado. Tem uns que... né, Tem uns sempre que você tem. sai drenado. Tem uns que são difíceis. Mas acho que uma coisa legal da nossa profissão também é que a gente lida com o produto do nosso trabalho, a gente enxerga o produto do nosso trabalho. Eu fico imaginando alguém que está no mundo corporativo que tem uma função meio, não uma função fim. Tipo, o cara que está na indústria e bate e aperta um parafuso, ele vê o carro saindo pronto no final, acho que ele deve ter essa sensação. Esse carro eu fiz, eu ajudei a fazer. Alguém que está no mundo corporativo, que ele chega entre uma reunião e manda 10 e-mails e vai embora no fim do dia, o que de fato foi produzido ali? Talvez esse cara esteja mais suscetível a ter problemas de saúde mental ou problemas relacionados ao trabalho, porque, né, estou chutando porque eu não vivo esse mundo, mas a gente recebe o paciente, acolhe o paciente, entende o problema dele, é um trabalho ativo que você tem que estar presente 100% do tempo, participativo, e daqui a pouco o paciente sai melhor. Cara, eu trabalhei e o resultado do meu trabalho está visível aqui. E também é longitudinal. O propósito é mais claro, né? E não é apertar o parafuso todo dia a mesma coisa. Então tem um acompanhamento longitudinal também, que você pega um paciente que hoje saiu melhor, mas ao longo de 3 semanas ele está muito melhor. E você está acompanhando o processo, você está participando da vida desse paciente. Você está atuando em coisas que são importantes para ele, né? A gente trabalha com esporte, corrida, o cara vai fazer uma prova, é algo que ele está dedicando muito da vida dele para aquilo. E você está contribuindo para esse cara conseguir cumprir com isso. E aí, quando ele consegue, a nossa sensação de vitória quando o paciente ganha, quando o paciente
termina uma prova, termina e manda mensagem, fui bem, pô, isso é muito gratificante. É uma sensação de pertencimento mesmo, né? O resultado foi do cara, mas eu participei nisso. Deve ser parecido quando um professor vê o aluno que muda de vida, que se transforma, busca uma profissão, né? Acho que deve ser uma sensação um pouco parecida, talvez. Tive parte naquilo, né? O que eu ia falar é que também tem o outro lado, né? E acho que talvez isso seja aflitivo para quem não consegue lidar muito bem com a frustração do paciente, com a dor também, porque assim como você está envolvido diretamente no resultado, quando o resultado não é aquele desejado, não é bom, isso gera bastante incômodo, gera bastante desconforto. Então você está vendo quase que direto e instantâneo ali o efeito do que você faz de outras coisas, aí você tem que tentar limpar o que é o seu, o que é o resto, né? Para ter uma decisão mais clara. E aí, isso me puxa uma outra coisa que eu vejo que muita gente critica, que esse é o problema da sociedade atual, né? Que é você não ter vínculo direto com o resultado. O quanto que isso é problemático, porque uma vez que aquilo que eu faço, eu não vejo diretamente o resultado, pode rolar meio que um foda-se. Então, se o problema quem vai coletar é o Cássio, vai coletar o Rafa, é a Cris, posso fazer meio nas coxas. E aí, política, é exatamente onde isso pode acontecer. A decisão do cara ali, muitas vezes ele não está vendo o efeito lá na ponta, né? Então, quanto mais, eu acho que... eu acho não, isso é verdade. Quanto mais você está envolvido e consegue aferir o resultado da sua ação, mais responsável você se torna. Quanto menos, mais perigoso costuma ser o seu jeito de intervir, de fazer as coisas. Né? Maior o risco envolvido. Eu senti aí uma pontinha crítica ao modelo multidimensional de lesões musculoesqueléticas. Quer dizer, tudo é multidimensional, portanto, eu não tenho muita ação sobre isso. Nem foi proposital. Mas eu pensei nisso, mas faz sentido agora a gente tocar nesse assunto, enfim. E outra coisa então também... me abstenho de responsabilidade. Puta, não deu certo, porque, a lesão é multifatorial, né? Porque não dorme bem, porque tá estressado. Exatamente. Mas tem um outro lado aí também, quando o Franco falou de política, a gente está tendo eleição para prefeito agora. É bem isso. O que um prefeito que quer se reeleger tem que fazer? Tirar buraco da rua. Porque é algo que ele vai lá, investe uns milhõezinhos e pronto, tá? Você vê. Você passava com o carro no buraco, agora não passa mais. Aí você pensa, esse cara trabalhou. A educação, botar uma criança na creche, se você não é a mãe que está sem vaga... Se beneficia disso, né? Foda-se, você não vai perceber. Se a educação tá ruim, é daqui a 20 anos que isso vai fazer diferença. Então, é o fisioterapeuta que trabalha no alívio de sintoma agudo. Tem duas contas aí rolando em paralelo, né? Uma que é o custo efetivo social. Puta, esse 1 milhão na sociedade poderia fazer X, Y, Z. E outra é o custo efetivo político. Esse 1 milhão aqui vai dar a impressão de que eu fiz muita coisa. E vai me trazer votos. Então, para o político vale a pena colocar esse 1 milhão aqui. Para a sociedade valeria colocar... É exatamente isso que rola, cara. É aquela coisa do paciente que só acha o médico bom quando ele pede 15 exames. E aí você vai ver se o médico não pôs a mão no paciente, não coletou história. Não, mas ótimo, né? Nossa, pô, tô com 3 pedidos de exame aqui. Eu fiz com tratamento paliativo, aquele que vem... E às vezes o cara tem uma mão boa, vem, manipula, faz alguma coisa, o paciente sai sem dor. Mas dali a 2 dias está com dor e o paciente fica eterno, sempre tratando o agudo e nunca resolvendo o problema de fato. Uhum. A Cris aprendeu que tem que fazer um embromation, né, Cris? Mas sabe uma coisa que, pensando agora no começo de carreira, assim, começo de carreira não, estava na faculdade, cabaço de tudo, né, 2º ano. Aí, tô lá, aquele
aquele sonho de trabalhar com futebol, esporte, mas sabia nome de músculo e movimentos articulares, cinese um pouco. Mas não sabia mais além disso. Aí eu desde cedo comecei a acompanhar os caras que eram do esporte. Aí o Rodolfo, que era um cara, quando eu entrei na faculdade estava no 4º ano, no meu 2º ano ele estava fazendo especialização em esporte. Aí estava com uma amiga minha aqui da faculdade que jogava tênis de mesa, ela era campeã sul-americana, e ela estava com uma dor no antebraço. Aí a gente estava numa visita lá, acompanhando esse cara, aí lá, tô com uma dor no antebraço, e o cara pegou, olhou, palpou, e falou, tendinite não sei o quê, faz isso, isso, aquilo. Eu falei, caralho, que foda. O cara sabe o que fazer. O cara sabe examinar, sabe identificar o que é e deu uma conduta. Eu olhei isso e falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí, isso é uma das coisas que eu acho legal da fisioterapia. Você pegar um paciente que chega com um problema, você, cara, realmente vai lá e identifica, diagnostica, faz uma avaliação e traça um plano, traça um tratamento. Essa expertise da fisioterapia eu acho do caralho. É você que já falou várias vezes que gosta mais de avaliar do que tratar, né? Eu gosto. Tipo, eu gosto de avaliar. Descobrir, A avaliação é uma coisa que eu acho legal. Não, mas eu gosto de tratar. É que eu gosto do tratamento com um objetivo estabelecido, começo, meio e fim. Depois que atingiu esse objetivo, aquela manutenção, aquele paciente que fica eterno, esse eu não gosto. Um perfil parecido também, não costumo gostar também não. eu gosto de meio que contratos com prazo determinado. Tipo, eu não tenho nenhum problema de ficar com o paciente assim, eterno, mas assim, qual que é o objetivo aqui? Qual que é a meta? Não é o embromation. Não é o embromation. Não é só enche minha agenda e me paga no... Tipo, pode ser assim, eu tenho um paciente agora que vai fazer Nova York, então eu tenho esse objetivo. Mas não vai acabar ali, porque eu sei que depois ele já vai ter Boston. Então eu já tenho um contrato até ele terminar a porra das 6 majors aí. Das 6 majors. Então, tem isso, mas você tem metas parciais aí pra acompanhar, senão, cara, eu ia ficar maluco. Maluco. Ninguém chorou ainda, tá? Temos que ir pra parte emotiva da coisa. Que comece a baixaria em 8 minutos. Eu consigo ir bem rápido por uma parte emotiva aqui. Vai. Anda. Vou mandar? Será que vamos submeter a isso? Não, eu ia comentar que, puxando um pouco do início do episódio, que tem situações que você, sei lá, acho que todo mundo talvez viva um pouco disso, assim, de, sei lá, as pessoas te enxergam de uma tal forma que você talvez não se enxergue ainda. Bom, fiz 30 anos esse ano. A gente tem projetos juntos que envolvem ensino, movimento em foco, coisas a vir. E aí, nesses projetos, o movimento em foco, acho que cada vez mais eu, pessoalmente, preciso me enxergar dessa maneira. Quer dizer, preciso ser mais professor e tudo mais. Então, vou chorar. Para mim, vindo do Cássio, para mim, vindo do Cássio, realmente foi muito significativo. Pô, vocês são sim professores, então, porra, vocês são foda. Então, é realmente muito, muito significativo para mim ouvir de pessoas que para mim são referências na profissão, um colega de trabalho que para mim é a puta referência de professor e de fisioterapeuta, e outro que foi a referência de físio na graduação. De físio, de empreendedor, de professor. Então, eu acho que é hora de mudar a chavinha e falar, cara, posso me tornar e ser aquilo que talvez algumas pessoas me enxerguem, sabe? Ou estão começando a enxergar. Então, foi quase. Eu me segurei bastante, vocês não, mas tá marejado, deu uma marejada. Foi bonito, foi bonito. Então esse é o relato. Já que vocês pediram baixaria, eu tava com isso na cabeça. Mas, voltando lá no início, é aquela diferenciação entre como que você enxerga e como as pessoas enxergam, né? Aquela história de, cara, na minha definição de ser professor é isso. Aí você pega o público geral e vai falar, não, esse cara é professor. E
A única verdade, assim, é que se as pessoas te enxergam como tal, talvez você já seja, entendeu? Porque o representar para você é muito individual, isso tem seu valor e tudo mais. Mas é a sociedade que vai atribuir em grande parte o valor ali e vai ter a condição de falar, putz, vai em tal pessoa por conta disso. Eu comecei a refletir algo muito parecido quando eu falei, cara, as pessoas me buscam pra quê? Independente, assim, tipo, meu amigo. Um amigo meu vem atrás de mim quando ele quer o quê? Tipo, quando quer tomar uma cerveja, quando quer bater um papo. E é muito diferente a busca que as pessoas têm quando querem o Franco do que quando querem a Ana. Tipo, eu consigo entender, assim, o que as pessoas buscam na Ana? E aí, de relação pessoal, profissional, é bem diferente. E essa busca diz muito sobre como que as pessoas te enxergam e talvez muito do como que você é também. Não é que você só é isso, né? Mas eu acho que isso tem um peso bem, bem grande. Tá ficando profundo, tá legal. Porque acho que uma parte do processo de amadurecimento também, e entender quem você é e aceitar. Porque às vezes você fica querendo ser aquilo que você não é, né? Então, quando o paciente me procura, eu tenho um perfil de paciente que me procura também, normalmente eu acabei de dizer que eu não gosto de paciente eterno, mas os pacientes eternos não gostam de mim. Tem um monte de gente que foi meu paciente agudo e que faz manutenção com outras pessoas. E aí, tipo, o nome que me vem à cabeça agora, a Coca Ferrão, que é uma baita corredora, tá voando nas pistas aí. Ela acompanha cronicamente com o Natan, acho que com a Harumi lá no Itaim, mas ela começou comigo lá atrás. E aí eu fiz um trabalho que a gente teve uma troca legal, criou-se um vínculo, mas o vínculo terminou um pouco ali e dali para frente segue com outra pessoa. E aí, eu acho que já teve momentos em que eu não me martirizava, mas que eu me cobrava ser esse cara que tinha o paciente por mais tempo, que fidelizava mais esse cara. E até entender que não é meu perfil mesmo. E eu vou fazer bem aquilo que eu faço, que eu sou bom em fazer, aquilo que eu gosto de fazer. E na hora que o paciente precisa de uma outra coisa, é outra pessoa que ele tem que procurar, não eu necessariamente mudar o meu jeito de ser, né? Então, acho que é um amadurecimento importante. E aí, na minha carreira, eu fui professor antes de ser fisioterapeuta. Me formei em fisioterapia, mas fiz uma especialização, mas meu primeiro emprego, de fato, foi de supervisor de estágio. Na Unip, depois logo em seguida na USP, e aí meio que eu comecei a ensinar aquilo que eu não sabia fazer direito. e é muito louco isso. Eu já me sentia bom professor na época, mas, cara, se eu pensar na fisioterapia que eu fazia 25 anos atrás, era relativamente ridículo. E mesmo assim eu achava que eu ensinava bem. Enfim, aí muita gente passou por mim nesse período, em escolas particulares e na USP, e depois em pós-graduação, trabalhando, então também como líder na Care Club e coisa assim. E você vê o produto do seu trabalho também ao longo do tempo, ver onde vocês chegaram, aquilo que vocês são capazes de fazer. Você fala, caralho, eu tenho uma participação nisso, é fodido demais. E aí entra nessa intersecção professor-fisioterapeuta, porque foi ensinar, tem uma coisa de ensinar teoria, ensinar um pouco de... Bom, enfim, ensinar teoria, mas também tem muito de ensinar a ser fisioterapeuta. O supervisor de estágio... acho que é um dos professores mais importantes da fisioterapia. E as faculdades fazem errado isso. Elas põem uma pessoa menos experiente para dar estágio.
e o mais titulado, mais experiente para dar aula teórica. E, na verdade, é no estágio onde o aluno se forma de fato e é muito gratificante você estar lá ensinando alguém a ser fisioterapeuta. Aí ver fisioterapeutas como vocês, na hora que você vê um atendimento de vocês três aqui, então estou falando do Rafa, do Franco, da Cris, mas também por tantos outros que passaram, e você vê e fala, cara, esses moleques estão indo bem pra cacete. Olha quanto o paciente está se beneficiando do trabalho deles e eu tenho uma pontinha de participação nisso. Uma parte do meu trabalho, do meu jeito de atender, está ali sendo replicado por essas pessoas e melhorado. Então, quando o Franco fala, pô, o que eu posso fazer de melhor que esse cara, tenho certeza que tem muita coisa que o Franco faz muito melhor que eu na sessão, que o Rafa faz muito melhor que eu na sessão e assim por diante. Então também tem uma escalada aí que a Odete falava assim, vocês têm que ser melhor que eu. Porque eu já trouxe até um certo ponto. Né? Até certo ponto chega a ser obrigação. Obrigação. Eu trouxe, vocês estão partindo de um negócio que eu demorei 40 anos para chegar. Então, quem tá ouvindo a gente tem, hoje em dia, 180 horas de conteúdo mastigado. Porra, velho, vai dizer que não tá mais fácil a sua vida. Pois é. Ingrato. Começou a baixaria. Então, cara, fudido. Tenho orgulho mesmo de ver onde vocês chegaram, onde vocês estão indo e de ver aqueles alunos que vocês formaram, que vocês já têm participação na formação daquele cara, como se fosse um netinho, né? Tipo, eu ensinei um que já está ensinando o próximo. Pô, isso é muito gratificante. Epa, nosso alarme tocou. Acho que é o alarme, né? Pô, legal, hein? Um daqueles episódios que a gente sai energizado, né? Com certeza. Reflexivo, quase choroso. Saiu daqui transformado? Transformado, sem dúvida. E você aí de casa? Então, abre aí uma enquete no Instagram, o que te transformou? O que te transformou? O que te faz brilhar os olhos na fisioterapia? Vamos abrir essa enquete semana que vem, quando a gente for postar. Fechado. Encerramos em alto nível, hein? Em altíssimo nível. Muito obrigado para quem esteve ouvindo. Transforme você através do movimento. Seja transformado, impactado. E é isso. Faça a diferença. Parabéns, físio. Parabéns, físio. Parabéns, professor. Professores. Parabéns, professor. Parabéns para minha tia, professora. O João ontem, ele falou, nossa, nem sabia que era o dia do fisioterapeuta. João Panigão. Aí ele falou, mas também é um dia bem esquecível, né? Ouve esse episódio e depois fala com a gente se é um dia esquecível. Porra. Cara, terminar com essa. O João é um cara que... o filho da mãe foi se desenvolver para valer pós-especialização. Ele terminou a especialização com aquela postura arrastada, de praiano, aquele cara típico de... Cadê meu camelo? Ficar de short havaiana e na praia e pronto, assim. E a hora que ele entrou na Carol, eu dei uma chamada nele e falei, cara, eu quero ver você com sangue nos olhos, seu filho da puta. Senão eu vou enfiar logo... Eu quero ver você voando. Pô, e o moleque... Cara... Não, o João tá bem. Ele se desenvolveu e foi imediato. Ele entrou na Care já com sangue nos olhos. Ele não teve uma adaptação, assim. Ele já chegou com muita vontade de trabalhar. Então, esse é um dos casos que eu gosto de ver, assim, de falar, caralho. Exponencial. E como vale a pena investir, assim. Um último transformador para valer, assim, a Rita, que já gravou com a gente. Quando ela chegou no HC, vinda do interiorzão de Minas, quase Bahia, ela tinha realmente alguns déficits educacionais de base. Cara, onde ela chegou hoje? Doutorado, referência em saúde pélvica, apresentando trabalho e ensinando para valer. Então, outra pessoa que se desenvolveu muito como profissional, como pessoa, e hoje está ensinando outros, né? Então,
essa evolução é muito legal. Sensacional. Não, é bizarro. Não, eu vou falar aqui, eu já comentei isso com o Cássio outras vezes, quando eu olho para trás, todo mundo que era da minha mesma geração ali, na época de morava no mesmo prédio, e você vai vendo o leque, né, e onde cada um foi parar, eu falo, cara, o quão diferente é, e o quanto, em grande parte, que eu cheguei aqui, nesse ponto que eu acho que é muito bom, principalmente considerando o ponto de partida, né? Meio parábola dos talentos aí, de tipo, o que você faz com as condições que são dadas, né? Cara, isso é impressionante. E aí eu consigo ver que é ensino, acima de tudo. E aí uma parte desse ensino é a fisioterapia, mas é bizarro. É bizarro mesmo. Agora eu fiquei emocionado, velho. E, não, cara, e quer saber? Ensino e companhias. O networking, a USP não é a faculdade com melhor estrutura, não é a faculdade... cara, na verdade é pública, tem uma estrutura meio decadente. Mas qual é o grande mérito da USP? Os alunos que passam na FUVEST, assim, é o filtro da FUVEST. Então entra muita gente que tem bom senso crítico, que tem raciocínio, e a turma de vocês juntou uma molecada, juntou tanta gente boa que todo mundo foi para frente junto, assim, um estimulou o outro e todos se desenvolveram bem. Cada um seguiu um caminho, mas pô, vocês, Kuniyoshi, Thiago, Renan, é só gente de sucesso, cara. Sensacional. Muito bom, isso aí. Educação transforma, certo? Educação transforma. Muito. Não, aí... Caramba! Não vai acabar. Não tem fim. O último ponto mesmo, porque é engraçado porque nesse tempo de rede social, aí o pessoal vai falar, não, mas o Bill Gates, não sei quem, ficou, sei lá, tem sucesso, tem bilhões e não sei o quê, e o cara largou a faculdade. Mas então, primeiro ele entrou, porra. Primeiro ele entrou. Primeiro ele entrou, Primeiro sei ele lá. entrou, segundo ele é o Bill Gates. Pronto. E assim, pega o cemitério de quem não deu certo lá. Quantos que largaram que ficou no meio do caminho, cara? Então, mano, calma lá, velho. Calma lá. Calma lá, não pega o anedótico ali e usa como regra, não. Exato. O que o cara já tinha feito durante a faculdade para ele ter largado, né? Tipo, você nem começou, quer largar, o que você fez? Pra você não querer nem começar. Né? Porra. Pô, você criou o Macintosh, você fez alguma coisa assim? Ainda Você quer não. largar a faculdade? Pô, entra primeiro, mano. Enfim, fica o recado aí. Muito obrigado para quem esteve ouvindo até então e até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Valeu.